Para a gente falar de Bolsonaro, né, é importante que a gente fale da alt-right, né, essa nova direita mundial que está em ascensão. Essa direita, né, eles têm aversão aos sistemas políticos em vigor. E o Bolsonaro, embora ele tenha se apresentado como outsider, ele já estava 28 anos na política sem resultados concretos, sem um projeto, sem um plano, e praticamente não fez nada durante 28 anos. Em sua opinião, né, por que as pessoas, o que teria levado as pessoas a pensarem que alguém que já estava há 28 anos na política, já tinha conseguido eleger 3 filhos, e a ex-esposa, ou seja, uma pessoa que já era do meio político, o que fez as pessoas pensarem que se tratasse de um outsider e que esse cara pudesse trazer esperança de uma mudança para a nova política, né? Acabando com aquela velha política. Existe uma característica em comum dessa nova extrema-direita que surgiu no mundo. E aí nós falamos de Viktor Orbán, na Hungria, do Salvini, na Itália, e também do Donald Trump, nos Estados Unidos, juntamente com Bolsonaro. Todas essas figuras, elas tiveram a proeminência política por conta do ressentimento da população. Ao longo da nossa história, a população sempre teve momentos de cólera. As pessoas sempre se enraiveceram, sempre se revoltaram, mas elas tinham exaustores para essa cólera, para esse sentimento colérico que habita em todos nós. Muitos momentos foi a própria igreja que usava, que tinha como, não como função, mas acabava sendo uma válvula de escape para esse sentimento colérico. Com o passar do tempo, isso foi acabando sendo direcionado para a política. E todas essas 4 figuras, elas acabaram absorvendo a raiva das pessoas e também sendo mecanismos de escape, exaustores dessa raiva, exaustores dessa cólera, e todos eles se beneficiaram disso. Porque o movimento da extrema-direita no mundo, como eu falei, o Orbán, o Salvini, o Trump e o Bolsonaro, eles são muito parecidos. Aí nós podemos dizer, eles são parecidos por quê? Eles são parecidos por conta do Steve Bannon, que de algum modo participou daqui a colar dessas campanhas? Pode ser que sim, pode ser que ele tenha percebido as características semelhantes e tenha catalisado tudo isso, tenha trabalhado ativamente na construção, até com uma base tecnológica de algoritmos muito fortes, com propaganda em Facebook, com blogs, dentre outras coisas. Mas a grande verdade é que essa extrema-direita no mundo, ela sempre coloca certos tipos de inimigos e direciona a esses inimigos da população a raiva dessa parcela populacional. Então, se você perdeu o seu emprego, é por conta desses imigrantes que estão chegando no nosso país. A Hungria é um exemplo muito claro. Não há problema de imigrantes na Hungria. A quantidade de imigrantes na Hungria é muito baixa. Os imigrantes, eles usam a Hungria, na verdade, como rota para outros países, como no caso a Alemanha, ou até mesmo Grécia, ou países mais do oeste europeu. Só que com a chegada dos imigrantes, o Orbán, mesmo deles de passagem, o Orbán canalizou a raiva da população em direção aos imigrantes. E como você tem alguém catalisando a raiva, dizendo que nós vamos fazer o país grande de novo, como no caso Trump, ele trouxe uma esperança para a população, porque há um sentimento de, como posso dizer, que os imigrantes estão destruindo a nossa cultura, que há uma certa tentativa de destruição da cultura, de subverter a cultura, e as pessoas, elas são tradicionais com relação à sua própria cultura, mesmo nós, brasileiros, mesmo mais progressistas, nós temos um apego à nossa cultura. Então, eles conseguiram direcionar para os imigrantes. Isso no caso da Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, toda a crise de 2014, 2013, que começou, todo o problema do governo Dilma, o Bolsonaro, e aí sim também com toda a máquina da propaganda, que o Steve Bannon também participou, conseguiu direcionar um cansaço da população com a esquerda, que já vinha acontecendo desde
dos movimentos de 2013 e um próprio cansaço do tempo que a esquerda ficou no poder, 2002, quando venceu a eleição, né, iniciou em 2003 até 2016, houve todo um cansaço que foi direcionado. Então, o Bolsonaro conseguiu catalisar a raiva da população, catalisar o rancor da população e venceu a eleição, porque soube administrar melhor o ressentimento da população. Em política eleitoral, nós vencemos muito no ressentimento. Eu não gosto daquele candidato, eu acho que ele é ocupado, então eu vou votar contra ele. A mesma coisa aconteceu com Donald Trump. Donald Trump perdeu porque houve um ressentimento da população americana com a Covid-19. Então, direcionou os votos para o Joe Biden. E agora falando um pouco do papel da esquerda, que eu acho isso interessante, e até batendo num ponto que eu vejo atualmente, que eu discuto muito no canal. Durante os anos do governo petista, houve uma hegemonia do pensamento da esquerda em torno do PT. Todo mundo participou dos governos petistas, faltando fazer a oposição de esquerda ao próprio governo PT. E isso provoca, principalmente no jovem, que, olha, todos eles são iguais, não há diferenças, então eu vou ir para o candidato que é o diferente, pelo menos no caso do Bolsonaro. Como ele não era uma pessoa parecida com o status quo, ele era alguém que falava as bobagens dele, mas mostrava que ele era autêntico, ele falava das fake news, mas ele usava fake news, mas passava a ideia de que ele tinha liberdade, e a forma bruta dele se comunicar mostrava que ele não era alguém que abaixava a cabeça para o sistema. Então, de fato, esse cara ele é um outsider. Por quê? Porque ele não compactua com as características do status quo político que nós temos nos dias de hoje. Então, por isso que ele foi visto como outsider mesmo não sendo. E é claro que o distanciamento do pensamento da esquerda dos trabalhadores também prejudicou muito a própria eleição da esquerda e beneficiou o surgimento do Bolsonaro, porque quando você tem jovens negros na periferia, trabalhadores votando em Bolsonaro, porque você pega um jovem que tecnicamente é mais progressista por conta de toda a rebeldia, um negro pelo fato de ser minoria, e um trabalhador também que é mais... Todas essas características atreladas ao pensamento de esquerda, quando você vê um jovem negro da periferia votando em Bolsonaro, você percebe que a esquerda, de fato, falhou em algum momento ao longo desses últimos 10 anos, podemos dizer assim.